you keep. You cover me. You cover me. I appreciate it. A mystery. It's amazing how your patience with me, God will never leave. you don't give up on me. Don't ever leave. Help me. Help me to see like you. No matter what I go through, hey, everything's working for my good, for a way. Let me tell you what he does. He saves the day. And he will come through. Hallelujah. You all know that's not what superheroes do. Not real superheroes. Don't pray to love. A love like this makes my heart beat. And I promise you, all I wanna do is make you proud of me. That's why I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody. Aleluia! Aplauda ao Senhor nessa noite. Boa noite, igreja de Nova Vida. A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes em estar aqui nessa noite? Hoje nós queremos declarar ao Senhor que Ele é bem-vindo aqui nesse lugar.
Nós queremos declarar, continuar declarando: Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Nós ansiamos pela Tua presença, nós pedimos a Tua glória aqui nesse lugar. Me ajuda com as palmas assim, ó. Reunidos, todos juntos, um só coração, mãos erguidas bem ao alto, como rendição e louvor ao Senhor. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver Teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da... Então diga a Ele: és bem-vindo, Rei da glória. Toma o Teu lugar de honra. As palmas! Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver Teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da presença. Diga! És bem-vindo, Rei da glória. Toma o Teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da glória. A Tua igreja te adora. Como? Com gritos de louvor, batendo palma, pulando e dançando em Tua presença. Dançando em Tua presença, com gritos de louvor, batendo palma, pulando e dançando em Tua presença. Dançando em Tua presença. Adora o Senhor com as suas palmas, com os seus cânticos. Nós te convidamos, Senhor, para estar aqui. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver Teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da presença. Diga! És bem-vindo, Rei da glória. Toma o Teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da glória. A Tua igreja te adora. Com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em Tua presença. Dançando em Tua presença, com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em Tua presença. Dançando em Tua presença. Aplauda o Senhor nessa noite. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia! Quantos creem que a maravilhosa graça de Deus está em nosso meio? Diga amém.
nessa adoração, nesse clima, vamos declarar que nós fomos atraídos por essa presença maravilhosa, que nós somos gratos por esse amor que nos resgatou. Vamos declarar palavras de amor, palavras de gratidão, falar: Jesus, eu te amo, Jesus, obrigada por ter me resgatado, Jesus, obrigada porque o seu amor um dia me alcançou, quando eu não acreditava mais, o seu amor me alcançou. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Obrigada pela sua graça que nos atraiu. Obrigada. Atraídos pela sua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia
agora vale mais que mil. Vale mais que mil. Vamos declarar mais uma vez que nós fomos atraídos por essa presença maravilhosa, que nós não nos vemos sem essa presença, porque sem Jesus nós não somos nada. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus um dia me alcançou. Se eu sou o que eu sou é porque Jesus um dia me alcançou. Vamos declarar mais uma vez que nós fomos atraídos. Atraídos pela tua. Glória a Deus. Que nós possamos essa noite nos humilhar diante do Senhor, porque Ele está olhando para nós. Cante comigo. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Diga. Tuas vestes tocarei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, a figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Chame a atenção dele essa noite e diga: olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do seu olhar. Olha pra mim, preciso tanto, pois eu preciso do seu olhar. Vamos cantar juntos. Eu me humilharei, Teu nome gritarei, declare, como criança eu serei. mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, a figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Diga: olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do seu olhar. Olha pra mim, preciso tanto, mas eu preciso do seu olhar. Diga pra ele: eu farei o que for preciso para
preciso do teu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Olha pra mim. Declare. Olha pra mim. Olha pra mim. Preciso tanto, pois eu preciso do seu olhar. Diga mais uma vez, eu farei. Eu farei o que for preciso. Mas não posso. E eu preciso do seu olhar. Eu farei o que for preciso. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, pois eu preciso do seu olhar, do seu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do seu olhar. Olha pra mim, preciso tanto, pois eu preciso do seu olhar. Pois eu preciso do seu olhar, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Põe a sua mão no seu coração e diga isso pra ele essa noite. Pois eu preciso do seu olhar. Peça isso a ele. Pois eu preciso do seu olhar. Aleluia. Aleluia. Nós te convidamos, Senhor, que o Senhor venha nos visitar nessa noite. Que o Senhor venha nos visitar trazendo algo novo para as nossas vidas, para as nossas famílias, trazendo mais da tua cura, dos teus milagres, trazendo mais do teu poder, que nós possamos sentir a tua presença aqui nesse lugar, renovando as vidas, renovando as forças, trazendo de volta aquele que está longe. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Venha nos visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Peça a Ele. Espírito vem. Espírito vem. Então declare: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça a Ele, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Peça a Ele nessa noite. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, declara: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Não declare. Chame por ele nessa noite. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, peça a ele, peça a ele. Santo Espírito de Deus, vem incendiar esse lugar, queimando toda iniquidade, tudo que não provém de ti. Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça mais uma vez: Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga: incendeia esse lugar, incendeia, 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 incendeia. Peça a ele, vem incendiar, incendeia, 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 incendeia. Adora o Senhor nessa noite, vem incendiar esse lugar. Peça a ele: eu quero viver, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos declarar agora que nós temos um Jeová Jireh. Nós temos o Deus provedor. Nós temos um Pai que sempre que precisamos nós podemos recorrer a Ele. Não por interesse, mas porque entendemos que Ele nos ama, que nós temos tudo nele, tudo é dele, todas as coisas são dele. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Jesus, nós confiamos em Ti. Aleluia. Fogo não me queima,
Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Nós confiamos em ti. Nós confiamos no teu amor. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
Estenda suas mãos para um canto deste lugar. Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Essa terra de Vila Rosaria é tua. Nós repreendemos todo o mal em cada canto desta cidade, deste bairro, Pai. Nós oramos por São João de Meriti. Quebra todas as cadeias em todas as partes de São João de Meriti, em todas as entradas de São João de Meriti. Que todas as cadeias sejam quebradas, Senhor. Nós consagramos esse bairro, nós consagramos essa cidade a Ti, nós consagramos todos os bairros a Ti nesta noite. Nós entregamos nossas casas no Teu altar. Nós queremos declarar sobre os nossos lares a paz que excede todo entendimento nas nossas vidas e nos nossos lares, Pai. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, os nossos lares, as nossas casas, acreditando que Tu és grande, que Tu és fiel, e grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, em nome de Jesus. Todos digam amém e aplaudam os céus. Mais forte essas palmas que é para Ele. Que o nome dele seja glorificado, honrado nas nossas vidas neste lugar. Nós te oramos em Cristo Jesus. Digam todos amém. Amém, amigos. Tome seu lugar, por gentileza. Antes você pode falar com seu irmão, dar um abraço, faça isso. Nós vamos agora para a central de anúncios. A irmã Alcineia vai estar dando o anúncio hoje. Nossa irmã Jane está um pouco dodói. E ela vai dar o anúncio para a gente hoje, tá bom? Boa noite, irmãos, a paz. Terça-feira, culto da família, 19h30. Venham todos receber a oração, né? Quinta-feira, quinta profética, também às 19h30. Domingo, escola bíblica dominical, 8h30. E o culto, após a escola, 10 horas, o culto da manhã. E à noite, esse culto que vocês estão fazendo parte, início 6 horas. Nós gostaríamos também de convidar todas as mulheres. Tem mulheres? Cadê as mulheres? Todas as mulheres para o nosso culto de mulheres na próxima sexta-feira, 19 horas. Então, nós esperamos todas vocês, não só as casadas, mas as solteiras, né? Todas as mulheres convidadas. Iremos falar de raízes fortes. Então, todas as mulheres, sexta-feira, contamos com a presença de vocês, tá? E em outubro, o Departamento Feminino também estará fazendo o culto rosa. Depois a Márcia vai passar mais algumas informações, será num sábado à tarde. Então, já vai convidando sua amiga para participar, tá? Culto de outubro será o nosso culto rosa. Agora eu vou deixar a palavra, né, na ordem aí. Daniel, Beth, Jorge e, deixa eu ver, tem mais um. Não, a Marcinha eu já falei por ela. Daniel, Jorge, Beth, Viviane. Orem e participe da programação da nossa igreja, né? Amém, irmão. Boa noite, a paz do Senhor. Tem casais aí? Tem casado aí? Tem casal de namorado também? Amém. Então, dia 26 agora, a gente vai estar com o nosso culto de casais, tá? Quem vai estar pregando vai ser o nosso diácono Rogério. E o tema vai ser casamento sem filtro, tá? Começar às 19h30. Então, venham, traga a sua esposa. Final do mês, não tem aquela desculpa. Pô, mano, vamos sair porque eu estou duro. Final do mês, vem aqui para o culto aqui receber uma palavra de Deus. Deus quer renovar seu casamento. Deus tem uma palavra para você. E é o alicerce, né? A nossa manutenção, nosso casamento, porque o que está acontecendo aí fora é a desconstrução da família. Então venha, não deixe a sua família acabar, venha buscar uma palavra, venha buscar que Deus tem algo para vocês. E eu vou pedir os irmãos também, para os irmãos de oração, tá intercedendo pelas nossas vidas, que final de semana que vem agora nós vamos estar num encontro de casais. Então, pedir a Deus para mover naquele local, para Deus fazer a transformação,
que o combate ali é grande, irmãos. Então, queria estar pedindo vocês para essa semana estar intensificando as orações para o nosso encontro de casais, tá bom? E é isso, eu vou estar passando agora a palavra aqui para nossa Beth e Sandra aqui, para eles poderem dar anúncio também. Fica na paz. Paz do Senhor, irmãos, amém? Então, ontem nós tivemos aqui o nosso bate-papo da Melhor Idade e gostaria de estar compartilhando com vocês, né, um pouquinho do que aconteceu ontem. Foi bênção. A gente fala que a gente planeja, mas tudo acontece conforme a vontade do Senhor. Podia soltar aí o videozinho para a gente? Pediu para esperar um pouco. E, vamos lá? Não está saindo som, geralmente estava com som, amigo. Então, gente, a nossa família está crescendo, né? Ó, soltou aí, ó. Isso aí, irmãos. Está sendo tardes muito edificadoras para a nossa vida. Como vocês estão vendo aí, nosso grupo está aumentando cada vez mais. Então, venho aqui convidar vocês que têm mais de 50 anos ou menos, mas têm um desejo no coração, né, de conhecer esse departamento que está cada vez mais sendo abençoado. Deixa aí o convite para vocês. Geralmente acontece no segundo sábado, tá, de todo mês, às 15 horas, tá bom? Qualquer coisinha, procura a gente. Fazemos parte do ministério, eu, Sandro, Ana Paula e o seu Oscar. Procura a gente para a gente colocar vocês no grupo e ter mais informações lá. Outra coisa também que eu quero falar aí para a galerinha, né, da Melhor Idade. Já marcamos a data do nosso passeio. Vai ser no dia 22 de novembro. Vai ser num sítio. Só que mais informações a gente vai estar passando primeiramente lá no grupo, tá? Então, você que já está interessado, procura a gente para a gente estar passando algumas informações para vocês, tá bom? Que vocês tenham um culto abençoado, meus irmãos. Boa noite, gente, tudo bem? Vou falar muito não, para deixar a tia Vivi falar. Como eu falei semana passada, sábado agora a gente tem uma saída com a juventude. Você que deseja ir, pelo amor de Deus, procure eu, minha esposa, Rafael, qualquer um para dar o nome, porque a gente precisa ver o quantitativo para ver se a gente vai precisar alugar van, alguma coisa nesse sentido. Amém? Amém. Era só isso, rápido, vem, tia. Não, deixa eu falar para você. Amém, igreja, boa noite, tudo bem? Tem um videozinho também aqui do nosso dia de pizza. Queria estar agradecendo a toda a igreja, pastor Ney, por estar conosco, confiando e impulsionando lá essa galera, né? Que o trabalho foi bem desgastante, mas prazeroso, né, pastor? Muito obrigada pela sua confiança, pelo seu apoio, tá? E apoio de toda a igreja, né? Nós tivemos um coraçãozinho ainda pequeno, pensamos assim, umas 60 pizzas, tá bom. E Deus abençoou, nós vendemos quase 100 pizzas, gente. Foi bênção. Quem levou pizza aí? Quem comeu? Estava boa? Muito boa, né? Hoje nós temos lá embaixo, acho que umas 5. Quem quiser, já pede aí, já encomenda, que a gente vai descer para prepará-la para vocês. Pastor Ney, nosso pizzaolo, arrasou lá nos recheios. Foi muito bom. Foi uma noite assim que nós precisamos ter mais, né?
pastor sempre fala para a gente, vamos usar o estacionamento, vamos trazer as crianças, adolescentes. Não tivemos tantas brincadeiras, porque muita correria, o tempo passa rápido, né? Mas foi muito bom esse momento de comunhão. Amém? Obrigada pela oportunidade. E já falando, né? Botem na agenda de vocês, dia 18 de outubro, tá bom, gente? Coloque aí, toda a família já está convidada. Para mim foi um privilégio muito grande estar com a Geração Vida, né? A gente está fazendo um trabalho para angariar fundos para o nosso trabalho que vai acontecer em outubro com a Geração Vida. A gente sempre tem lanchinho para as crianças, trabalho aqui em cima. É sempre muito legal. E nós estamos aí lutando, né, para angariar fundos. Puxa aqui para mim, ô filhão, só para mim sair do negócio aí. Angariar fundos para a gente... Eu acho que os brinquedos já estão todos pagos, né, Viviane? Viviane, os brinquedos estão todos eles pagos, né, agora, né? Então, os brinquedos estão pagos, agora a gente tem que pagar a tenda e tantas outras coisas. Mas a gente vai fazer outro bem bolado aí, para vocês participarem e abençoar a casa do Senhor e as crianças também, não é isso? Eu quero convidar alguns parceiros meus, alguns colegas, para falar sobre a escola de influência. Eu separei, né, eles escolheram pessoas para falar aqui. Eu queria que as pessoas viessem aqui na frente, quem vai falar sobre o nosso trabalho de escola de influência. Cadê o pessoal? Isso, vamos nós. Vai vir todo mundo hoje? Vai vir um grupo, quase o grupo todo, ó. Pouquinho, mas vem, né? Vem outro grupo. E vamos nós. Vamos lá, quem vai falar primeiro? Heloísa. Heloísa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Nós viemos aqui, por sugestão do nosso líder, pastor Ney, para falar a respeito do que nós sentimos com esse curso, né? Com essa escola. E aqui eu separei uma frase que resume muito bem o nosso sentimento. O mundo em que vivemos está faminto por referência, por coerência, por alguém que represente algo verdadeiro. É isso que a escola de influência está fazendo, preparando representantes do reino aqui na terra. Vem fazer parte você também. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu faço parte aí da turma do pastor Ney, que acontece sempre aos sábados. Tem sido um privilégio fazer parte desse grupo. A cada sábado eu saio daqui preenchida com conhecimento e aprendizado. Eu saio daqui renovada. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, não percam essa oportunidade, porque é uma oportunidade única. E eu também quero deixar uma palavra aqui, uma frase que falou muito em meu coração no curso, que eu quero compartilhar com a igreja. Lembre-se, antes de mudar o ambiente, permita que Deus transforme o seu coração, para que sejamos influenciadores de Cristo. Amém? Então, a paz do Senhor, agradeço muito a vida do pastor Ney, por ele estar proporcionando essa oportunidade para todos nós. E eu louvo o Senhor pela vida dele. Amém? Obrigada a todos. Escola de influência. Servem, inspiram e transformam. A escola de influência, ela serve com gratidão, ela inspira e ela nos transforma. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir? Obrigado. Temos também o pessoal de quarta-feira. Cadê o pessoal de quarta-feira que vai falar? Vocês combinaram? Cadê? Não veio quem vai falar? Hein? Não? Então vou chamar alguém aqui. Edilane, vem cá. A gente combina. Não tem, não vem, eu chamo na lata, né? Aí eu quero ver, né? É bom que se ela tiver alguma coisa de errado, ela fala também, né? A gente pega assim, né? Se tiver alguma coisa de ruim, pode falar também, não tem importância não. A paz do Senhor. A escola, para mim, foi edificante. É muito bom a gente conhecer, desde o início da nova vida, os pastores, a doutrina, como é escolhido. Então, assim, foi um prazer
em estar participando desta aula e para o nosso crescimento, para a gente influenciar outro lá fora. Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento em tratar o assunto bem detalhado, direitinho, passar as informações para outros que, às vezes, têm até uma outra visão da nova vida, e a gente, já sendo preparado e instruído, mudamos a ideia dessa pessoa e ganhamos eles para Cristo. Amém? Obrigado, Ilane. A gente, muitas das vezes, eu passei para eles a história da nova vida, desde o seu nascedouro, da denominação, e depois nós passamos também a história da nova vida de Vila Rosalia. Então, isso é importante, né? A pessoa saber como nasceu, como nós chegamos até aqui, é muito importante. Isso tem gerado, assim, uma coisa gostosa no coração das pessoas, como gerou no coração da Edilane e de tantas outras pessoas, né? Uma das lições que chamou muita atenção a gente no sábado foi a cultura da casa, né? Muitas pessoas falaram: pastor, que legal, gostei de ver, gostei de assistir a cultura da casa. Algumas pessoas já chegaram nessa aula, outras ainda não, né? Temos uma turma comigo na quarta, temos uma turma Paucineia na quinta, temos uma turma no sábado comigo e temos uma turma no domingo com o diácono Rogério. Nós vamos tentar, dentro desse ano ainda, abrir mais dessas 4 turmas. Vamos tentar, senão só no ano que vai entrar. Ouçam amém da igreja? Queridos, outra coisa. Agora, no dia 28 de setembro, nós vamos fazer 12 horas de oração. Nós estamos falando sobre raízes curadas. Então, raízes curadas, o que mais nós estamos batendo na tecla é a questão de ter a raiz na palavra e as suas raízes na oração. Então, firmamos um passo que, no último domingo, a última palestra, a última mensagem sobre raízes curadas, nós vamos fazer 12 horas de oração. Então, entenda isso. Às 12 horas, ela vai começar às 6 horas da manhã comigo. Eu vou estar aqui às 6 horas da manhã, dando início à nossa escalada de oração. Isso dia 28, domingo de manhã. Pastor, e a escola dominical e o culto da manhã? O que vai acontecer? Vocês que vêm para a escola dominical, venha para a consagração de oração. Amém? Amém, amados? O amém está curto assim? Não, né? Mas nós vamos ter umas horas, vamos supor. Dessa vez a gente vai fazer de hora em hora. Então você que puder vir de 6 até as 7 no domingo orar, você vem. Você que pode vir de 7 até as 8, venha. De 8 até as 9 e assim sucessivamente, a tarde toda nós vamos estar aqui. Eu vou separar algumas pessoas, alguns diáconos, alguns obreiros nossos aqui, pessoas que pregam, que cada um tome conta de um horário. Eu não posso tomar conta dos 12 horários, senão o pastor aqui não resiste. Amém, amados? Tem que pregar, tem que fazer muita coisa, então a gente não resiste. Então, vou botar pessoas aqui, que essas pessoas estejam com vocês. Eu vou procurar estar, eu realmente só vou sair daqui para em casa, tomar um banho e voltar. Mas devo ficar aqui esse tempo todo orando com os irmãos, que para mim é um privilégio orar, é um privilégio estar em oração. Então, dia 28 desse mês, 12 horas de oração, começa às 6, termina às 18. 18 horas, nós vamos estar aqui neste culto de adoração a Deus, dando graças a Deus por aquilo que Ele fez nesse mês de setembro. Amém, amados? Falando sobre raízes curadas. Então, vamos colocar em prática aqui a palavra. Você vai ver que, dessa vez, o nosso movimento de oração vai ser um pouco diferente. Vai sempre ter alguém aqui de hora em hora. Você vai estar orando, vai pegar o microfone, vai abrir a Bíblia, Deus vai dar um capítulo da Bíblia para ele vai estar aqui lendo a palavra, como eu aqui. Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, eles não vão ler isso aqui não, tá? Eles vão ler algo bem diferente do que eu estou lendo, ou também pode também ler, mas vai ler um capítulo, enquanto você está orando, tem alguém lendo a palavra aqui, de hora em hora alguém lendo a palavra. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, a estrutura vem pelo ouvir a palavra, raízes curadas vem pelo ouvir a palavra e está em oração também. Então, dia 28,
nós vamos estar nesse projeto tão especial. Ouço o amém da igreja do Senhor? Amém. Nós temos algumas pessoas que nos visitam nesta noite. Uma pessoa, perdão. Mariane, quem é a Mariane? Posso conhecer Mariane? Mariane, pode ficar de pé. Está aí? Você pode ficar de pé, meu anjo? Rapidinho, tá? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui, que não chamei? Mais alguém? Só Mariane? Então, gostaria que você desse um aplauso a Jesus. Isso, quem está próximo aí, dê um abraço nela, se levante aí, diga: Deus abençoe Mariane, rica e abundantemente sua vida, seu coração, tá bom? Você está, Mariana, na Igreja Nova Vida em Vila Rosalia. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas Nova Vida do Brasil. Eu sou o pastor Ney, seja bem-vinda neste lugar. Quero orar também pelo aniversário de casamento da Beth e do Sandro. Isso, rapaz, mais um ano de matrimônio. E também o aniversário da Tânia, da Lia e da Valéria. Cadê as três? E da Rosália também. Pessoal, é tudo de setembro aí, ó. Mês bonito esse mês de setembro, né? Fala a verdade, né? Hein? É lindo demais esse mês de setembro, né? A coisa mais linda esse mês de setembro. Vocês fazem aniversário de casamento no mês de setembro? Sim. É isso? 24 anos de casados? Gente, coisa linda, hein? É, hoje. Ano que vem é a boda de prata, né? Ano que vem é a boda de prata, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus, a gente está aqui para isso. E a Érica também, esqueci da Érica, não te vi, Érica. Estava onde, Érica? Aproveitar aqui, quando eu a vi, eu lembrei, dia 27, 26, dia 27, no sábado, nós vamos estar aqui com a Escola de Influência e Emoções. Então, todos aqueles que participaram da Escola de Influência, passaram pela Escola de Influência, todos aqueles que estão estudando a Escola de Influência, eu peço a você que venha nesse sábado, a partir de 8 horas da manhã, nós vamos começar. Então, chegue cedo, 7 horas, para você tomar um café, e 8 horas a gente começa a nossa Escola de Influência e Emoções. Quem vai estar ministrando para a gente essa escola é a Érica, que está aqui com a gente, né? E eu sou grato a Deus por ela estar, assim, nos acompanhando nessa jornada toda, pela pessoa que ela é, pela inteligência que ela tem, pela técnica que ela tem, está nos acompanhando e ministrar para a gente a escola de emoções, que eu tenho certeza que vai ser muita bênção para você. Quer falar alguma coisa? Fala um pouquinho sobre só você que estudou, só um pedacinho pequeno. Pequenininho, só. Isso é demais. Nem sei o que eu vou falar. Bem, boa noite, a paz do Senhor a todos. Dia 27, nós vamos estar aqui falando sobre emoções, né? O pastor Ney tem aí se dedicado, se preocupado, né? Da gente também aprender a gerir as nossas emoções, né? Somos seres emocionais também, Deus nos fez assim, a sua imagem e semelhança, né? Herdamos isso dele, mas precisamos também ter inteligência, né? Para poder gerir as nossas emoções, para vivermos uma vida satisfatória, madura, né, para darmos bom testemunho com os nossos irmãos, vivendo bem em sociedade. Então, acredito que vai ser um tempo da gente poder também pensar sobre o nosso autoconhecimento, nossa autoconscientização, para que a gente possa pensar sobre como que a gente tem gerido nossas emoções também. Amém. Está vendo como é que ela fala? Estenda suas mãos aqui para frente, eu quero orar primeiro pelo casamento da Beth e do Sandro. Pai, em nome de Jesus, nós somos felizes de ver, ó Pai, a união, a unidade, o casamento, Pai, porque o casamento ele é tão importante, porque tem os filhos, a casa, essa sociedade que hoje estão vivendo fora do matrimônio, mas os dois estão aqui mostrando que vale a pena estar em matrimônio. Então, Pai, eu quero hoje, com a Tua igreja, Te agradecer pelos esses 24 anos de matrimônio dos Teus filhos, Pai. Renova o amor do Sandro pela Beth, da Beth pelo Sandro, do Sandro pelas filhas, da Beth pelas filhas, das filhas por eles, Pai. Renova esse amor, ó Pai, e garanta dentro do lar deles a paz que excede entendimento. Eu quero abençoar o casamento de vocês, quero declarar a bênção do Senhor sobre o matrimônio de vocês.
em nome de Jesus. Pai, eu oro também pelos meus amigos, pelos meus colegas que estão aqui, que completaram mais um ano de vida, Senhor, neste mês de setembro. Que Tu possa, ó Pai, nessa nova estrada da paz, alegria, vigor, força, Senhor, para que eles possam, ó Pai, viver essa nova estrada de uma forma excelente. Que todas as bênçãos dos céus e todas as bênçãos terrenas estejam sobre a vida dos Teus filhos que completam mais um ano de vida. Eu Te dou graça e abençoo cada um, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém, e vamos aplaudir os céus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe e Deus abençoe. Amém, amados? Amém. Eu estou andando meio assim, querido, porque eu estou com as costas meio quebradas, tá? Não pensa que eu estou até melhor, de manhã eu estava pior. Agora eu estou melhor, realmente. Eu acho que eu já cumpri todas as demandas aqui. Hoje o Rogério não está aqui para fazer a nosso expediente. O Rogério está com a família. Hoje o menino fez aniversário dele e ele foi passear com o menino dele. Importante isso também. Amém, amados? Muito importante, né? Muitas vezes a pessoa não está aqui, mas está com a família, está dando aquela atenção que deve ser dada à família, tá? Queridos, eu quero agradecer a todos os irmãos pelo seu dízimo, pela sua oferta. Nós, até essa data que nós estamos aqui falando, está tudo pago, tudo certinho, tudo bonitinho, até essa data. Temos uma demanda essa semana? Sim. Temos algo para ser pago, várias coisas, mas eu penso que essa igreja, ela tem o Deus, o nosso Deus, Jeová, amém, amados, que está nos céus, e esse Deus, Jeová, que está nos céus, enviou você para este lugar, te colocou aqui sentado com a gente, sabe, caminhando junto, e quem tem feito esta obra andar, quem tem feito esta obra progredir, é o Senhor através da sua vida, sabe, porque com o seu dízimo, com a sua oferta, a gente paga até a água que eu bebo aqui, é pago por todos nós, entende? Aonde você senta, o ar que você está respirando aqui dos ar-condicionados, sabe? Tudo isso não é dado por político nenhum, tudo isso não foi dado por uma ONG, onde foi aberta, onde a gente tira recursos, não. Tudo isso tem sido feito através do seu dízimo e das suas ofertas. Eu sou grato a Deus, porque muitas das vezes está chegando no finalzinho do mês, tem pessoas que recebem no final do mês e colocam, entregam o seu dízimo, sabe? Aí muitas das vezes apita lá no meu celular, é um depósito de um irmão que fez, né? Eu só não tenho como agradecer na hora, porque muitas das vezes a gente não sabe, a gente bota o primeiro nome lá, mas não sabe o telefone, então não dá nem para a gente agradecer, mas eu quero agradecer você que envia, todas as vezes que você envia um depósito, diretamente o pastor está vendo ali, está assistindo aquilo ali. Então, eu sou grato à tua vida, sou grato a Deus por você estar sentado aqui e abençoando esta casa de oração. Queria que você se sentisse à vontade agora nesse momento, mais uma vez, de entregar seu dízimo, a sua oferta, e eu tenho certeza que Deus há de te retribuir de uma forma excelente. Amém? Você queria assim? Gostaria muito, se você já preparou o seu envelope, que você se colocasse em pé, para a gente agradecer a Deus por sua vida financeira. Por gentileza, você pode se colocar de pé, você que vai ofertar.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me? How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always. Come on. He saves the day. He will come through. You all know that's not what superheroes do. Hallelujah. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Let's go. How can it be? Every one of my secrets that you keep, You cover me. you cover me. I appreciate it. A mystery. It's amazing how Your patience with me, God will never leave. you don't give up on me. Don't ever leave. Help me. Help me to see like you. No matter what I go through, Hey. everything's working for my good for always. Let me tell you what he does. He saves the day. Estou diante da igreja mais linda de Vila Rosali. Estou diante da igreja mais linda de São João de Meriti. Estou diante da igreja mais linda do estado do Rio de Janeiro. Estou diante da igreja mais linda do Brasil. Aplauso a Jesus por sua vida. Esse aplauso está muito murcho por sua vida, né? Queridos, hoje, se eu não me engano, é a 4ª vez que eu falo sobre raízes curadas. E o meu subtema nesta noite, vai estar na tela, não sei se já está, é um novo tempo de instabilidade no reino. Repita comigo, um novo. Eu tenho uma, não sei se pode botar para mim aqui na tela de frente, que eu já estou com a minha coluna quebrada. Se não vir aqui para frente, acho que no final eu vou distorcer tudo aqui, né? Mas vamos lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Amém, amados? Vamos orar. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, que já nos faz bem, e eu vou te pedir, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito fale em meu lugar, porque esse lugar não é meu, este lugar é teu, esse altar é teu, e eu te peço que nada que foi escrito aqui saia sem ser a tua unção, e se for possível, Senhor, quebra tudo que foi escrito e preparado, para que teu Espírito fale aos nossos corações nesta noite. Peço a sua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, nesta noite, o Espírito Santo, ele nos chama para olharmos além das aparências e enxergarmos o que sustenta a nossa vida espiritual. Quando falamos de raízes curadas, não nos referimos apenas a lembranças ou dores do passado, mas ao fundamento invisível que dá estabilidade ao nosso presente e garante o futuro de nossa caminhada com Deus. Então, uma raiz curada não é algo que aparece na superfície, uma raiz curada, mas é aquilo que dá sustentação quando os ventos sopram, quando as crises chegam e quando a pressão aumenta.
Sem raízes curadas, o ministério perde a força. Sem raízes curadas, a fé vacila. Sem raízes curadas, as alianças se rompem. Mas quando as raízes são tratadas pelo Espírito Santo de Deus, nos tornamos homens e mulheres inabaláveis em Cristo Jesus. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nos alerta assim: e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Uma das coisas que me chama a atenção no que nós estamos lendo no livro de Hebreus, essa parte final, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Quando o nosso coração está cheio, nós nos contaminamos e contaminamos também outras pessoas. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer nesta noite que Hebreus 12, versículo 15, nos alerta que uma raiz de amargura pode contaminar muitos, mas também nos dá uma chave para vigiar, permitir que a graça de Deus haja debaixo do nosso teto, e que o Espírito Santo possa abrir uma porta de cura na minha vida e na sua vida também. Quando ele diz, por ela muitos se perturbam, por elas muitos se contaminam. Então, quando eu encho a minha vida com a chave do vigor, de vigiar, de permitir, nós não vamos conseguir contaminar ninguém. Nós vamos contaminar alguém com raízes totalmente profundas em Cristo Jesus. Diga amém. Esta noite, para mim, não é apenas sobre lembranças. Essa noite, para mim, é sobre destino. Essa noite, para mim, é sobre identidade. Essa noite, para mim, é sobre legado. E hoje é uma noite em que Deus quer tocar no que está oculto e restaurar o que parecia perdido e nos estabelecer em um novo nível de firmeza. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos vai estar na tela. Raízes curadas estabelecem identidade o quê? Da cruz. Identidade da cruz. Então, raízes curadas, bota para mim na outra tela. Essa tela tem que sair daqui, botar uma tela só. Raízes curadas, próximo. Raízes curadas estabelecem identidade o quê? Sólida. Identidade o quê? Sólida. Uma vida de instabilidade nasce de raízes feridas. Pessoas que nunca foram tratadas em sua interioridade, vivem tentando provar algo para si mesmo e para os outros. Então, quando eu entendo as raízes curadas que estabelecem identidade, eu não tenho que provar nada a ninguém. Já viu quando pessoas querem provar tudo na vida? Querem dar satisfação de tudo? Se há um erro, se há um problema, quer se justificar dentro daquilo. Eu quero dizer para você, não faça isso na sua vida. Você tem uma identidade e as pessoas têm que te reconhecer pela sua identidade que você tem. Ouça um amém da igreja? Amém. Mas quando o Espírito Santo também, se acontecer isso contigo, quando o Espírito Santo entrar e curar essa raiz, a identidade deixa de ser frágil e passa a ser sólida em Cristo Jesus. E nós temos essa oportunidade hoje. Então, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele ouviu uma voz do Pai que declarando: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que Deus estava mostrando àquele povo, falando: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele estava dizendo: aí está a identidade de Jesus Cristo, aí está a identidade desse que está te batizando, e eu tenho prazer, ele é o meu Filho amado. Olha a identidade.
Será que as pessoas têm olhado para a gente desse jeito? Observando a nossa identidade, o nosso comportamento diante dessa sociedade tão corrupta? Então, Deus do céu, Ele diz, mostrando a identidade do Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E se você observar, o nosso Jesus, Ele ainda não tinha realizado milagres nenhum, não havia pregado para multidões, mas já era firmado pelo amor do Pai. O Pai já o reconhecia. Então isso nos mostra que a verdadeira identidade não vem de performance, mas de filiação. A sua identidade vem da sua filiação. Você é filho de Deus, amém, amados? Então a sua identidade vem da sua filiação. Nós somos filhos de Deus, diga amém. Agora, raízes curadas estabelecem essa certeza: eu não sou amado porque faço, eu sou amado porque eu sou filho. Tem gente que quer ser amada pelo que faz, mas não, eu sou amado por Deus porque eu sou filho de Deus. Digam um amém, queridos, bem forte. Eu sou amado pelo Pai porque eu sou filho dele. Então eu tenho essa identidade na minha alma, no meu coração e no meu corpo. Então, essa consciência de ser filho de Deus, essa consciência cura a alma da necessidade de viver competindo e se comparando, mendigando o reconhecimento. Então, essa identidade me cura. Essa identidade me leva a lugares altos. Eu não preciso mendigar, eu não preciso competir, eu não preciso ser comparado com ninguém. Eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, diga amém. Então a raiz curada nos lembra que não precisamos de aplausos para existir, e nem de títulos para sermos relevantes. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo para cuidar do nosso interior. Amém, queridos? Então a base da nossa vida não está no que fazemos, mas em quem somos em Cristo Jesus. Então, uma noite como esta nos chama a permitir que o Espírito retire as inseguranças da nossa vida, que retire os medos da nossa vida, que retire os complexos da nossa vida, que ainda tentam dizer que nós não somos nada, que ainda tentam dizer que nós não somos nada. Nós somos muita coisa em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Agora, quando as raízes estão curadas, quando a identidade está firmada, nada pode nos desestabilizar. Quando você tem uma identidade em Cristo Jesus. Segundo ponto, e são 5 pontos, eu acho que vai dar para a gente chegar até o final por causa do horário. De manhã não deu. Segundo ponto, põe para mim, por favor. Raízes curadas liberam relacionamentos. Pensei que não estava ali. Raízes curadas liberam relacionamentos. Queridos, falar de relacionamento é muito difícil. Quando você depara com um relacionamento tão pessoal, que é o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, você vê que sempre esse relacionamento, existe algumas coisinhas. Quem já ficou de mal com a sua esposa aqui, levante a mão. Eu. Tem uns que tem medo de levantar a mão, né? Que parece que não é ser humano, é marciano, desceu do céu e está aqui. Culto de casais existe para quê, né? Para unir os laços, né? Tem marido aqui que já pensou em matar a esposa? Opa, não. Aí o olho está te pegando, hein? Então, raízes curadas liberam relacionamentos saudáveis. Todos nós queremos um relacionamento o quê? Saudável. Sim ou não?
Mas a nossa família é composta de várias coisas. Nós casamos com alguém que nós não conhecemos, a família. Quem tem sogra igual a mim? Por que demorou tanto assim? Vou até beber água, né? Até beber água que é melhor, né? Você já observou como é que é relacionamento? Relacionamento é muito difícil. Porque você tem duas pessoas diferentes, sim ou não? Que muitas das vezes é uma só carne contigo, mas pensa diferente. Você já reparou? Eu não como frango, Márcia come. Fui almoçar com ela ontem, aqui na Amanda. Eu pedi algo totalmente diferente. Você não tem ideia. Ela pede na frente de mim uma sobrecoxa, consegue abrir, porque o frango ele tem um cheiro incrível, né? Para quem gosta. Para quem não gosta, é um cheiro estranho, na verdade. Aí você vê. Esses dias, eu não sei se ela lembra, falei, me dá um beijinho aqui. Ela disse, vou escovar minha boca, porque eu comi frango. Então, raízes curadas liberam relacionamentos saudáveis, sabe? Você até consegue comer na frente de alguém, porque o seu relacionamento é saudável, sem você falar nada, sabe? Sem você gesticular algumas coisas que venham trazer uma mágoa, uma destruição. Que eu estou impulsionando você a fazer, mas que o Espírito Santo te impulsione a fazer, não eu. Então preste atenção, um dos maiores sinais de que nossas raízes foram tratadas é a forma como nos relacionamos. Preste atenção agora. Feridas interiores nos tornam desconfiados, nos tornam competitivos e muitas vezes incapazes de celebrar as vitórias dos outros. A gente fica calado, assim mesmo, desse jeito aí mesmo. Feridas interiores nos tornam desconfiados, competitivos e muitas das vezes incapazes de celebrar a vitória dos outros. Eu tenho 7 irmãos. E todos eles são diferentes, sim ou não? Alguns teve umas vitórias maiores, outros tiveram uma vitória menor. Aí eu observando a cena, muitas vezes aquele que teve uma vitória maior, os que tiveram uma vitória menor não celebram a vitória um do outro. Então, quando a gente entra na família, o que a gente tem de celebrar é a vitória um dos outros. Amém, amados? A vitória um dos outros. Nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para desafiar ninguém. Nós estamos nesta terra para ter paz e viver a paz que excede todo o entendimento na nossa vida. Uma aliança que temos em família. E quantas pessoas querem quebrar este elo? Querem quebrar este elo de aliança? São muitas pessoas que querem quebrar alguns elos de aliança. Observe comigo.
Eva, ela estava plantada onde? No Éden. No jardim, no Éden. Ali no Éden ela estava plantada. O Éden era uma terra ruim ou boa? O Éden era uma terra ruim ou boa? Mas nesta terra boa tinha alguém. E esse alguém, ela muito bem plantada naquele lugar, esse alguém se apresentou a ela e começou a conversar com ela. A Bíblia vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. A intenção do coração é que destrói. A intenção do coração de Satanás foi destruir a vida de Eva e destruir a vida de Adão. Então, ele chegou, bateu um papo reto com ela, um papo saudável, conversando entre eles sobre a própria Bíblia, ou sobre a própria conversa que Deus teve com ela, e de repente um checkmate naquele jogo de xadrez. Ela disse assim, mas Deus disse para não comer do fruto. Ela estava plantada, gente. Ela estava plantada num solo fértil, no Éden. E Satanás disse para ela, sabe por que ele não quer que você coma? Porque quando você comer deste fruto, você vai ser igual a ele. Gente, naquele momento, as raízes que estava colocada na vida de Eva, onde ela estava plantada, as raízes dela começou a encolher. Começou a se perder, sabe? Entenda, tem plantas que se o cachorro for lá fazer o xixi ácido mata a planta. Amém? A gente sabe, mas a gente deixa o cachorro fazer. A intenção está aqui, em deixar o cachorro fazer o xixi no lugar que não deveria de fazer. Porque é ácido e vai acabar com aquela raiz. Sabe? Satanás entrou e Eva permitiu que aquilo acontecesse. Muitas vezes dentro da nossa casa, nós é quem permitimos que Satanás entre e faça arruaça na nossa família. Pastor, eu tenho raízes curadas, está enfincada em Deus. Sim, mas tome cuidado, que no jardim onde você está, na terra onde você está, Satanás está ao derredor, esperando uma brecha para entrar e fazer uma lenha na minha vida e na sua vida. Amém? Entenderam? Ninguém entendeu? Amém. Então, mas quando a cura, surge a liberdade de viver uma aliança. Eva deixou se quebrar a aliança que ela tinha com Deus. Que você não deixe que a sua aliança continue presa em Deus. José do Egito é um exemplo disso. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado em todas as situações, ele poderia ter carregado mágoas e amargura. No entanto, quando se reencontrou com os seus irmãos, ele declarou isso que transformou uma então a porque a nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando projetamos nossas feridas nos outros, quando não medimos a amizade, quando medimos a amizade pela utilidade. Não meça a sua amizade pelo que a pessoa pode te dar, ou pode te oferecer. Entenda isso. A igreja não pode ser um campo de competição. A igreja tem que ser uma família espiritual. Amém. E só será assim se houver raízes curadas. Raízes o quê?
curadas. Curadas. Raízes curadas. Raízes curadas. Nesta noite, o Espírito Santo está nos chamando a liberar perdão, abandonar as comparações e deixar a graça fluir nos vínculos que carregamos. Deixar a graça fluir nos vínculos que carregamos. Ouço o amém da igreja? Amém. Gostaria muito que essa frase estivesse na tela, se você puder colocar, porque onde há raiz ferida, há divisão, mas onde há raiz curada, há comunhão verdadeira. Vamos repetir todos nós juntos? Porque onde há raiz ferida, há divisão, mas onde há raiz curada, há comunhão verdadeira. Terceiro ponto, coloque para mim. Raízes curadas trazem autoridade o quê? Traz autoridade espiritual, te dá discernimento de espírito. Antes de você falar, você vai discernir o espírito que está habitando naquele lugar. Então, raízes curadas trazem autoridade espiritual. Amém, queridos? Então, uma vida sem cura abre brechas que enfraquecem a nossa autoridade. Enfraquece a nossa autoridade. Líderes feridos se tornam inseguros. Por causa dessa insegurança, tentam exercer controle, manipulação e dominação. É inseguro, ele quer manter o controle, a manipulação, a dominação, por causa da sua própria insegurança. Mas líderes curados exercem autoridade legítima, que não nasce da imposição, mas da integridade diante de Deus. E sabe o que Jesus declarou em João 14:30? Vai estar na tela. O príncipe deste mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. Nada. O príncipe desse mundo está aí, mas ele não tem vínculo comigo. Ele não tem vínculo com você. Entenda isso. O príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. A autoridade de Jesus estava em sua pureza interior. Então, o inimigo não encontrou nada para usar contra ele. Nada. Quando raízes são curadas, Satanás perde o terreno. Que Satanás hoje, nesta noite, perca o terreno na sua vida. Ele não encontra espaço, que Satanás não encontre espaço na sua vida para tocar. E quando ele encontra espaço, isso gera autoridade verdadeira. E se ele tentar entrar, você com raízes em Deus, você tem uma autoridade verdadeira em dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu casamento, saia do meio dos meus filhos, em nome de Jesus. Você tem esse direito, você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Mas eu aumentei o volume da minha voz. Mas eu quero dizer para você que não é o volume da voz, não é a postura de domínio, mas é o peso espiritual de quem vive sem brechas. O peso espiritual, quem vive sem brechas, que não deixa o inimigo entrar. Você tem um peso espiritual. Eu aumentei o tom da minha voz, mas você dentro da sua casa, com um tom muito baixo, você impor as mãos sobre a vida dos seus filhos e declarar em nome de Jesus: tu serás um homem de Deus. Você impor as mãos sobre o seu marido, que não é cristão, você tem autoridade, com a voz muito baixa, quando ele diz, me abraça, você abraça, oh glória, baixinho, aleluia, sem falar, eu declaro a sua vida em Cristo Jesus. Amém, amados? Não é pelo tom da voz, é pela autoridade que está sobre a sua vida. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu chefe,
Eu já reuni todo mundo e quando a gente vai para o banheiro, o chefe vai escutar. Eu boto o meu chefe em tuas mãos, quebra todo o demônio da vida dele, vai ser mandado embora. Mas quando você chega para o seu chefe, ô chefinho, ô Deus, ungiu sua mão antes, né? Enquanto ele estiver falando sobre trabalho, tu tá em nome de Jesus. Começa a orar, você começa a ministrar. Tem muitos crentes que são espalhafatosos, né? Abre a boca em tudo quanto é lugar. Esses dias eu estava vendo na porta do mercado, eu falei, cara, eu não tenho coragem disso não. Sinceramente, irmãos, você me perdoe, não sei se eu sou fraco na fé, mas eu não tenho coragem disso não. Eu devo ser fraco na fé. O cara estava de terno e gravata, num sol quentíssimo na porta do mercado, dizendo, eis que eu digo a todos vocês, que se vocês não entregarem a vida a Jesus, os dias estão próximos, a porta do inferno está muito grande, e muitos é que vão para lá, e a porta do céu é estreita, então eu estou aqui, dizendo para todos vocês, aceitam Jesus o mais rápido possível, porque a porta do inferno está aberta. Eu sinceramente, de coração, eu não teria coragem, sabe? Ele é muito corajoso, né? Muito corajoso. E eu vi as pessoas passarem igual a mim, né? E nem dá trela. Você viu? Parece que não tem ninguém falando, as pessoas já passam conversando, tudo bem, como é que tá? Não dá trela. Aí tu vai falar, pastor, vai cair no coração de alguém. Caiu no meu, né? Caiu no meu, vai cair no coração de alguém, com certeza. Vai cair no coração de alguém. Mas você tem alguns métodos que você pode chegar próximo da sua família e falar do amor de Deus. Você tem alguns métodos, você tem a sua própria vida. Quando você tem raízes curadas, você é uma vida de testemunho. O seu casamento é um testemunho. Ou sou amém da igreja? Não é o volume da voz, não é o lugar que você está, não é o ambiente que você está que vai fazer as pessoas crerem em Cristo Jesus. Não é. Quem vai fazer as pessoas crerem em Cristo Jesus é você, que precisa ser uma carta lida. Você precisa ser uma carta lida. Abacuque vai dizer, escreve, porque até aqueles que passarem correndo vai conseguir enxergar. Até os que passarem correndo vai conseguir enxergar o seu casamento, vai conseguir enxergar o bem que está na sua vida. Até os que passam correndo. Então a sua vida é uma forma de testemunho, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Você concorda comigo? Então homens e mulheres de raízes curadas não apenas pregam, mas carregam, não apenas pregam, mas carregam impacto. Suas palavras não são ocas, as suas palavras têm unção. Eu declaro hoje que as suas palavras têm a unção de Deus. Suas orações, de pessoas que têm raízes curadas, suas orações não são rituais, mas as suas orações carregam poder. Então a cura das raízes é a base da autoridade espiritual que move os céus e transforma o ambiente. O que você tem que trazer para o ambiente? Paz. Você tem raiz curada? Você vai trazer para o ambiente o quê? Paz. Tem gente que gosta de trazer desgraça para o ambiente. Tem pessoas que gostam de trazer divisão para os ambientes da vida. Eu quero dizer para você, traga paz. Traga paz. E a paz, ela vem de um diálogo perfeito. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mulher, se você quiser comprar uma geladeira daquela imensa, grande, de 4 portas, não sei se é 4 portas, né? A paz vem com o diálogo. Senta com o marido que está meio pendurado e fala, Dandão é maridão, né? Ó, estou querendo comprar. Vamos? Ele vai falar assim, hoje não. Sempre eles falam assim, né? Você no outro dia, mais uma chamada. No terceiro dia, mais uma chamada. Aí ele já vai conversar. Aí você já começa a bater aquele papo
Aquele papo maneiro, aquele papo reto, né? Direitinho. Olha, viu quando você vai lá e compra e fala, comprei. E você fala, comprei na hora que chega. Na hora que chega. Quando vê, né? Aí você chega em casa, quando tu vai pegar a geladeira, porque o homem é automático, né? Aí vai pegar a geladeira aqui, para abrir a porta. E quando chega na geladeira, aí as portas no meio, que isso? É assim agora que abre? Não, né? Nós somos um pouco desapercebidos, homens, né? Aí você, quando você tem raiz escurada, você conversa. Você vai dialogar o que vai entrar dentro da sua casa. Amém, amados? Tem gente que chega em casa, vê uma pessoa dentro de casa, e o marido sabe que não quer, ou a esposa não quer que aquilo aconteça dentro de casa, e você leva, e de repente bate, e você fala, meu Deus do céu, raiz escurada não faz isso. Raiz escurada tem diálogo. Raiz escurada obedece, abençoa o ambiente onde pisa. Amém? Raiz escurada se dedica ao ambiente onde convive. Amém, queridos? Você limpa a sua casa? Hein? Você limpa a sua casa? Raiz escurada limpa o ambiente que vive. Sabe? Raiz escurada limpa o ambiente. Raiz escurada não deixa copos e pratos dentro do quarto durante 6 meses. Estou jogando para o alto mesmo, para não falar um dia, estou falando 6 meses. Mas já falei que é um dia, né? Não faz isso. Raiz escurada não faz isso. Raiz escurada protege o ambiente onde vive. Raiz escurada faz isso. Raiz escurada ama. Raiz escurada, ela se dá para aquele ambiente onde ela está vivendo. Ouçam amém? E numa noite como esta, o Espírito Santo nos convoca a esse nível. Deixar que Ele trate dentro de nós, para que possamos liberar a autoridade sobre os outros. Que Ele nos trate por dentro, para que a gente venha liberar a autoridade sobre as outras pessoas. 4º ponto, eu acho que vai dar para terminar, hein? Raízes escuradas geram o quê? Raízes escuradas geram frutificação abundante. O que é fruto abundante, né, gente? A gente reconhece a árvore pelos frutos. E o que é abundância de frutos? Sabe? É um quantitativo de frutos a mais. Quando a raiz está curada, quando a raiz está protegida, quando a raiz está bem, os frutos se multiplicam dia após dia. Os frutos começam a dar cada vez mais ainda. Então, toda ferida não tratada gera esterilidade. Há pessoas que carregam traumas, amarguras e vivem bloqueadas em sua frutificação. É como se algo as impedisse de avançar, de gerar novos projetos, de conquistar novos territórios, mas quando a cura, a frutificação se torna natural. E sabe o que Paulo vai declarar em Filipenses 3,13? Vai estar na tela. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Mas eu pergunto para você, deixar as coisas para trás é difícil? Não? É difícil você dar as coisas que não... Difícil. É difícil você se libertar do passado. É difícil, porque o passado ele está sempre querendo vir. Sabe? As palavras que lançaram sobre sua vida estão sempre tentando vir para nos atrapalhar, para nos tirar do sério. Então Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O passado pode ser um peso, mas a cura transforma esse peso em impulso.
Então, quem não é curado fica preso em memórias. Quem é curado se move em promessas. Quem é curado se move em promessas. E quem não é curado fica preso em memórias. Sabe aquele dia? Você conhece alguém que fala assim? Lá da sua família? Que pode ser você. Que pode, não estou dizendo que é, pode. Bom? Pode. Então, frutificar não é apenas ter resultados materiais, mas manifestar o propósito de Deus em todas as áreas da nossa vida. É gerar pessoas, é gerar discípulos, é edificar família, é avançar no chamado. A cura das raízes, querido, abre o espaço para a multiplicação. E eu quero dizer, uma noite como esta, não é apenas para motivar pessoas, mas para destravar destinos. Uma noite como essa. Deus não nos trouxe aqui para ouvir palavras bonitas, nem gritos, mas para ativar em nós a capacidade de gerar. Entenda? Para ativar em nós a capacidade de gerar. Quem está me entendendo, diga amém. Raízes curadas nos tiram da esterilidade e nos conduzem a um nível de profundidade que glorifica ao Senhor. Sabe? Eu não sou mais servo, eu sou filho. Eu não sou mais servo, eu sou filho. Você é filho de Deus. Amém? Quinto ponto e último. Raízes curadas ativam o quê? O que Deus cura em nós não é apenas para nós, mas para as pessoas que virão depois de nós. Muitas vezes carregamos marca da nossa família, padrões de dor que se repetem de geração em geração. Padrão de dor que vai repetindo de geração em geração na nossa vida. Mas quando as nossas raízes são curadas, esse ciclo, ele tem de ser interrompido pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que poderia ser uma herança de dor, vai se transformar num legado de vitória nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Davi, ele foi rejeitado em sua juventude. Davi foi esquecido pelo pai, malhando as ovelhas malhadas, trabalhando com as ovelhas malhadas de seu pai, desprezado pelos irmãos, mas decidiu não repetir essa rejeição com seus filhos e discípulos. De sua linhagem nasceu Jesus, porque Davi, ele usou uma raiz curada para manifestar redenção. O que não tratamos em nós será herdado por nossos filhos. O que não tratamos em nós será herdado pelos nossos filhos. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição na minha vida e quebro essa maldição na sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que chega na quarta, na quinta, qual a geração possível que for, se houver qualquer geração que a gente desconhece, que seja quebrado hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na nossa vida e sobre nossos filhos. Mas o que entregamos a Cristo hoje, se transforma em uma nova história. Eu gosto de novas histórias. Novas histórias. Novas histórias. Ontem teve uma pessoa aqui, filha da nossa irmã aqui da igreja, que ela trouxe uma nova versão da vida dela. O que ela servia, ela deixou de servir e hoje serve ao Senhor. Coisa linda. Eu conversando com ela lá embaixo ontem, ela trouxe esse testemunho aqui para a terceira idade. Eu conversando com ela ontem lá, eu fiquei maravilhado de ver a forma que Deus tratou o coração dela. Mas ela disse uma coisa muito séria, que me chamou a minha atenção. Ela colocou as suas mãos sobre a sua mãe e disse assim: ela não desistiu de mim. Raízes curadas não desistem de um filho.
Amém? Seja onde estiver, raízes curadas. Ela orou pelaquela filha. Toda a família evangélica. Depois eu vi o filho da nossa irmã Lucília, que chegou aqui, por último, a irmã Lucília, com 80 e poucos anos, sorrindo. Esse aqui é o meu filho. Eu falei, que legal, parecido contigo. Poucos dias Deus tirou ele das drogas. Aí ele chegou para mim e falou assim, e tirou mesmo, que eu tenho nojo. Raiz curada, ora. Muitas das vezes não fala, mas declara. Muitas das vezes não toca as mãos na pessoa, mas levanta as mãos e diz, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre essa vida. E a filha da nossa irmã Lucília, que esteve aqui ontem, um testemunho muito forte. A filha dela que fez a cabeça lá do outro lado, né? Deus ainda está curando, transformando e mudando vidas nesses dias, sabe? Mas através de orações tão pequenas que muitas vezes você olha, você vê uma senhora dessa na rua, você até passa de longe, né? Que elas passam tão devagarzinho, mas é quando cada passada dela está dizendo em nome de Jesus que o demônio cai por terra, cada passo. Tem autoridade, tem raízes na sua vida curada e as coisas começam a acontecer. Nós não estamos aqui, queridos, apenas por nós mesmos, mas hoje nós estamos aqui por nossos filhos, hoje nós estamos aqui por nossos discípulos que ainda nem nasceram, estamos aqui pelos nossos filhos que ainda nem nasceram, o meu já nasceu, o de vocês, né, que ainda vai nascer, estamos aqui pelos nossos netos e netas, estamos aqui hoje para isso. Então, raízes curadas ativam um futuro diferente. Raízes curadas garantem um legado abençoado e estabelecem gerações em vitória. Raízes curadas. Eu concluo dizendo que chegou a hora, nessa quarta mensagem, de entender que raízes curadas não são apenas lembranças de dores vencidas, mas testemunhos de vitórias e conquistas. Quando somos curados em nossa identidade, paramos de buscar aprovações em lugares errados. Paramos. Quando somos curados em nossos relacionamentos, passamos a viver alianças verdadeiras. Quando somos curados interiormente, recebemos autoridade espiritual legítima. E quando somos curados de memórias e traumas, lideramos frutificação abundante. E quando somos curados em nosso presente, ativamos gerações futuras para viverem em vitória. A cura das raízes é a base de uma vida inabalável e de um ministério frutífero. E hoje eu quero fazer um apelo escrito para você, sem musiquinha. Ele vai tocar ali, mas é sem musiquinha, né? Ele vai tocar, mas é sem musiquinha, amém? Sem chameguinho. Eu faço um apelo. O Senhor está chamando você para uma decisão. O Senhor está nos chamando para uma decisão. Talvez você tenha vivido anos tentando esconder feridas. Talvez você tenha se acostumado a sobreviver, mas hoje o Espírito Santo quer te transformar para ter raízes saradas e curadas. E eu quero dizer que este é o tempo de dizer e dar um basta. Basta de viver com rachaduras internas. Hoje é o dia de entregar ao Senhor o que ainda nos prende. Não é apenas sobre libertação que eu estou falando. É sobre destino. É sobre destino. E a minha mensagem desta noite é pedir para todos vocês
Porque eu garanto que não há uma só pessoa aqui que pode dizer para mim que nunca teve um trauma na sua vida. Não há ninguém aqui que possa dizer: pastor, eu já tive bem pra caramba, tô bem pra caramba, nunca tive esse troço na minha vida. Ninguém. Porque Jesus disse, quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, foi lançado para ele cuidar daquela situação, ele escrevendo no chão, ele disse para aqueles que estavam ali: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Acho que foi saindo do mais velho, foi todo mundo embora, só ficou ele e a mulher. Ele disse para a mulher: então vá e não peques mais. Então, o meu apelo hoje, que todos nós precisamos de oração. Eu quero convidar você a ficar de pé agora nesse momento. São 8 horas, eu garanto que eu vou ter 5 minutos só de oração por você, vou te despedir. Meu apelo nesta noite, queridos, é esse. Preste atenção e olhe para mim. Meu apelo é: venha ao altar. Olha o meu apelo: venha ao altar. Porque o Espírito Santo, ele quer curar a sua raiz. O Espírito Santo quer liberar o seu futuro de instabilidade e autoridade sobre esta vida terrena que nós estamos vivendo, na vida espiritual. O Espírito Santo quer fazer isso conosco. Eu quero orar por sua vida. Quero orar pela igreja. Quero orar pela igreja. Para aqueles que estão vivendo, para aqueles que já viveram. Pessoas que relembram algumas coisas passadas, sabe? Não estou querendo aqui fazer regressão com ninguém. Nada. Eu apenas quero orar por você. E se você puder dar um passo, se unir comigo aqui na frente. Isso não é um apelo para uma igreja metade, 50%, 80%. Isso é um apelo para todos nós. Meu apelo é: vamos nos aproximar do altar de Deus, sem máscaras. Sem máscaras. Você pode vir se juntar a mim nesta noite. Sai do seu lugar, se juntar a mim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fôlego é a minha vida. E no cabo, vem que eu quero orar por você. Eu estou chamando toda a igreja para vir aqui. Posso ouvir a sua voz. Se puder tomar os corredores, eu quero agradecer. Dê só um passo. Fazendo apelo para você chegar em casa, mudar a tua vida, não. Eu só quero orar por você. Leva até o céu. E que essa canção seja a sua oração. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Vem como está.
na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Pai amado, diante do teu altar, para esses que ouviram o chamado para estar no altar, a minha oração é que nós venhamos aqui nos render aqui. Nos rendemos a Ti. Nós reconhecemos nossas dívidas, nossas feridas, nossas marcas, nossas limitações, mas declaramos que hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, todas as raízes, seja elas qual forem, que elas caiam por terra em nome de Jesus. Raízes ruins, raízes de amargura, de rejeição, de medo, de dor, estão sendo arrancadas agora em nome de Jesus. Nós te pedimos cura para as nossas identidades, restauração para os nossos relacionamentos, autoridade espiritual sobre nossas vidas, frutificação abundante em nosso ministério e um legado de bênção para as nossas gerações. Declaramos que nenhum peso do passado nos governará mais. Declaramos que nenhum peso do passado nos governará mais. Hoje é dia em que vamos sair desta igreja, sair daqui curados, com raízes fortes. Vamos sair daqui livres, prontos para viver um novo tempo no Senhor, com raízes curadas, com raízes fortes, com raízes em Ti, livres e prontos para viver um novo tempo no Senhor. Diga comigo, queridos: livres e prontos para viver um novo tempo no Senhor. Mais uma vez, livres, diga livres, prontos para viver um novo tempo no Senhor. Diga amém e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Vá para o seu lugar, queridos. Daquilo que parecia e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Obrigado por esta noite, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua proteção e que o amor de Deus, a paz insondável do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Aplauda Jesus bem forte, queridos. Que Deus nos abençoe. Vá em paz. Uma ótima noite a todos vocês.
brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be